Você já se ajoelhou para rezar e sentiu que suas palavras simplesmente desapareciam? Como se fossem lançadas ao ar, sem encontrar um coração que as acolhesse. Como se Deus, aquele a quem você entrega as suas dores mais profundas, permanecesse em absoluto silêncio. Se você já viveu isso, e quase todos nós, em algum momento, vivemos, saiba que não é falta de fé, nem sinal de abandono divino. É um terreno sagrado, ainda que doloroso, por onde caminham todas as almas que buscam verdadeiramente a Deus. E é sobre isso que quero conversar com você hoje. Imagine, por um instante, a seguinte cena. De madrugada, quando tudo no convento dormia, uma jovem espanhola de apenas 20 e poucos anos se ajoelhava no chão frio da capela. Ela rezava, suplicava, derramava lágrimas. E quando finalmente se levantava, sentia um vazio quase insuportável. Um silêncio pesado. Uma ausência que doía. Essa jovem era Teresa de Cepeda y Ahumada, aquela que o mundo mais tarde conheceria como Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história cristã. Mas antes de ser santa, antes de ensinar caminhos de oração, antes de escrever livros que mudariam vidas, Teresa conheceu o silêncio. Um silêncio tão profundo que, por mais de 2 décadas, ela pensou que suas orações batiam no teto e caíam de volta sobre si mesma. E ainda assim, ela não desistiu. Por quê? Porque algo dentro dela, uma chama quase invisível, mas teimosa, insistia que Deus estava ali. Mesmo quando ela não sentia nada. Mesmo quando parecia que ele não respondia. Mesmo quando tudo gritava para parar. E é aqui que começa a verdade que pode transformar sua vida espiritual. O silêncio de Deus não é ausência. É obra. É ação. É movimento silencioso na alma. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez reze, e nada muda. Talvez você se pergunte: será que Deus me ouve? Será que minhas palavras importam? Será que estou falando sozinho? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, esta mensagem é especialmente para você. Nos próximos capítulos, vamos caminhar juntos pelas descobertas de Teresa, não teorias, mas sabedorias nascidas de lágrimas, noites frias e anos de busca sincera. Vamos ver como Deus trabalha de forma tão profunda que, às vezes, só percebemos muito depois. Hoje, quero te acompanhar nesse percurso. Quero te ajudar a enxergar aquilo que Teresa finalmente viu. Que nenhuma oração sincera se perde. Que Deus responde sempre. E que muitas vezes a resposta vem em silêncio, mas nunca sem amor. Prepare-se para reconhecer os 3 sinais pelos quais Deus age dentro de você. 3 sinais que talvez já estejam aí, mas que você ainda não percebeu. Mas antes, respire fundo. E permita que esta verdade toque devagar o seu coração. O silêncio de Deus não é o fim da conversa. É o começo da transformação. Imagine agora Teresa alguns anos depois, já com mais experiência, mas ainda presa ao mesmo silêncio que parecia interminável. Dia após dia, ela entrava na capela do convento da Encarnação. Sentava-se diante do sacrário. Cruzava as mãos. Fechava os olhos. E nada acontecia. Nenhuma emoção especial. Nenhuma visão. Nenhuma consolação. Nem sequer um pequeno alívio. Era como tentar abraçar o vento. E, no entanto, essa mesma mulher, que hoje veneramos como doutora da Igreja, chegaria a afirmar que estes anos de secura foram um dos maiores presentes que Deus lhe deu. Mas como algo tão doloroso poderia ser presente? Teresa só entendeu isso muito tempo depois. Quando Deus parece calado, Ele está trabalhando mais profundamente do que jamais imaginamos. É como uma semente debaixo da terra. Por semanas, ela parece morta. Enterrada. Sem movimento. Sem nenhum sinal de vida. Mas é justamente ali, no escuro, no escondido, no silêncio da terra, que acontece o milagre invisível. A raiz se forma. A vida desperta. A transformação começa. Assim acontece com a alma. Muitos acreditam que Deus só está presente quando sentimos algo bonito na oração, aquela paz suave, aquela emoção doce, aquela lágrima que purifica. E sim, às vezes Deus consola assim. Mas Teresa descobriu algo muito mais profundo. Os maiores avanços espirituais acontecem quando não sentimos nada. Porque é ali que aprendemos a amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz a gente sentir. Teresa chamava isso de noite escura. Mas essa noite não é um castigo. É um caminho. Um caminho pelo qual passaram todos os grandes santos, místicos e buscadores sinceros.
Um caminho pelo qual talvez você esteja passando agora. E a razão é mais bela do que dolorosa. Deus retira as consolações para purificar o amor. Silencia a alma para que ela aprenda a escutar. Esconde-se para que possamos buscá-lo com mais sinceridade. Você já reparou que um pai segura a mão da criança quando ela está aprendendo a andar, mas depois solta, não porque deixa de amar, mas porque confia? Assim Deus faz conosco. Quando Ele te consola, te anima, te envolve com ternura. Ele está segurando tua mão. Quando Ele silenciosamente se afasta, Ele está confiando em você. Teresa passou mais de 20 anos nesse processo. 20 anos rezando sem sentir. 20 anos acreditando que Deus não respondia. Mas Deus estava transformando sua alma como o oleiro trabalha o barro, em silêncio, com paciência, com firmeza e amor. E é aqui que algo extraordinário começou a acontecer. Mesmo sem sentir nada na oração, Teresa percebeu que, por dentro, algo estava mudando. Não era emoção. Não era êxtase. Era algo muito mais sutil, como uma pequena chama acesa na escuridão. Uma inquietação nova. Um desejo de silêncio. Uma sede de Deus que não diminuía, mas crescia. É assim que surge o primeiro sinal de que Deus está respondendo às suas orações, mesmo quando parece que não. E é sobre esse sinal que falaremos na próxima parte. Prepare seu coração. Ele pode já estar aí, dentro de você, esperando apenas ser reconhecido. Imagine Teresa em uma manhã fria, saindo da capela após horas de oração silenciosa. Nada havia sentido. Nenhuma presença, nenhuma palavra interior, nenhuma luz. Mas ao caminhar pelo claustro, algo dentro dela queimava suavemente, como uma chama pequena, mas teimosa. Não era ansiedade. Não era preocupação. Não era culpa. Era uma inquietação santa. Uma sede que crescia justamente quando parecia que Deus estava distante. Teresa escreveu mais tarde que essa inquietação era como uma fome que aumenta cada vez que se come. Quanto mais ela rezava, mais desejava rezar. Quanto mais buscava silêncio, mais silêncio desejava. Quanto mais se aproximava de Deus, mais queria se aproximar ainda. E é aqui que está o grande segredo. A inquietação santa não aparece quando Deus está longe. Ela surge quando Deus está perigosamente perto. É a alma reagindo à presença de Deus, mesmo quando a mente não percebe. Você já sentiu algo parecido? Aquela vontade inexplicável de rezar mais? Aquele incômodo suave quando você passa muito tempo longe do silêncio? Essa sensação de que as conversas superficiais te cansam mais do que antes? Um desejo súbito de ficar a sós com Deus, mesmo sem saber o que dizer? Se sim, isso pode ser Deus te chamando. Mas atenção! Essa inquietação é totalmente diferente da agitação do mundo. A inquietação mundana tira a paz, acelera a mente, sufoca o coração. A inquietação santa faz o contrário. Ela te chama para um lugar mais profundo dentro de si mesmo, onde Deus trabalha em silêncio. Teresa começou a notar pequenas mudanças. As distrações que antes a entretinham começaram a parecer vazias. O barulho que antes passava despercebido começou a incomodá-la. Ela desejava instintivamente o recolhimento, o silêncio, a quietude interior. Não para fugir do mundo, mas porque algo dentro dela a atraía para o alto, como um metal sendo puxado por um ímã invisível. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Mas você ainda não reconheceu como resposta divina. Deus não grita. Deus não força. Deus não pressiona. Ele atrai. Ele acende uma pequena chama que começa suave, e depois cresce, 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 até que te empurra gentilmente para a oração. Muitas pessoas, assim como Teresa no início, não entendem essa inquietação e pensam que é fracasso espiritual. Por que não sinto paz? Por que não me basta o que já rezo? Porque parece que algo me falta. Mas não é falta. É chamado. É Deus dizendo: vem mais perto. Tenho algo a te revelar. Teresa passou anos achando que essa inquietação era sinal de sua fraqueza. Só muito depois percebeu que era o contrário. Era sinal da proximidade de Deus. E se você, hoje, sente que está faltando algo na sua vida espiritual, que sua alma quer mais, não ignore isso. Não lute contra isso. Não tente silenciar. A inquietação santa é um dos presentes mais belos que Deus pode dar. Mas Teresa descobriu uma coisa dolorosamente verdadeira. Existem obstáculos ocultos que podem impedir a alma de perceber essa inquietação como resposta divina. Obstáculos tão sutis que muita gente passa a vida inteira sem notar.
E é sobre eles que falaremos na próxima parte. Para que você não apenas reconheça o chamado de Deus, mas também aprenda a não bloqueá-lo sem perceber. Teresa, observadora profunda da alma humana, percebeu algo curioso durante seus anos no convento. Ela via religiosas que rezavam diariamente, com disciplina admirável, mas não mudavam. Anos e anos de oração, mas seus corações pareciam cada vez mais distantes de Deus. E Teresa se perguntava: como pode alguém rezar tanto e mesmo assim não avançar? A resposta veio pouco a pouco, como luz entrando por uma janela entreaberta. Ela começou a identificar aquilo que chamava de erros silenciosos, obstáculos sutis que impedem a alma de perceber a ação de Deus. Obstáculos tão discretos que muitas pessoas passam décadas sem perceber que estão ali. Hoje, quero te conduzir com Teresa através desses 4 erros. Não para te acusar, jamais, mas para que, ao reconhecê-los, você finalmente permita que Deus trabalhe no mais profundo do seu coração. Rezar com pressa, como quem cumpre um dever. Teresa via religiosas que rezavam longos terços, ladainhas intermináveis, novenas inteiras. Mas seus corações estavam em outro lugar. Enquanto os lábios recitavam palavras santas, as mentes vagavam pelos afazeres, as conversas, as preocupações. Era como tentar abraçar alguém olhando para o próprio relógio. A oração exige presença do coração. E Teresa repetia: mais vale uma única Ave Maria rezada com amor do que 100 ditas sem atenção. A pressa mata a intimidade. E Deus fala onde há espaço para escutar. 2. Buscar apenas sensações agradáveis. Muita gente acredita que oração boa é oração sentida. E se não sente aquela emoção suave, conclui: Deus não me ouviu. Mas isso é um grande engano espiritual. Teresa afirmava que quem busca apenas consolações espirituais se torna como alguém que visita um amigo somente quando espera ganhar um presente. O amor verdadeiro não busca recompensa. A falta de emoção não significa ausência de Deus. Significa purificação do amor. 3. Permitir distrações sem lutar contra elas. Teresa conta a história de uma religiosa que rezava há 15 anos, e mesmo assim dizia nunca sentir Deus perto. Um dia, Teresa se sentou para observá-la, sem que a irmã percebesse. E viu o seguinte: a cada ruído, a religiosa virava a cabeça. A cada sombra, desviava o olhar. A cada lembrança, sua expressão mudava. Seu corpo estava na capela, mas sua alma estava longe. Teresa então escreveu: é impossível guardar água em um vaso cheio de rachaduras. A oração precisa de foco, não perfeito, mas sincero. É um esforço suave, uma entrega da atenção, uma intenção fiel de permanecer ali. 4. Desanimar quando a oração parece seca. Talvez este seja o erro mais doloroso. Muitas almas abandonam a oração justo no momento em que Deus está trabalhando mais profundamente. O que para nós parece deserto é, para Deus, o tempo da poda, onde Ele remove aquilo que impede o florescimento. O jardineiro corta os galhos para que venham frutos. O ouro é purificado no fogo. A semente cresce no escuro. E a alma cresce no silêncio. Quantos desistiram no dia anterior ao milagre interior? Quantos abandonaram a oração justo quando estavam prestes a florescer? Teresa viveu meses, às vezes anos, de secura profunda. Mas perseverou. E por isso descobriu aquilo que vamos explorar na próxima parte. Que Deus responde à oração transformando o coração, mesmo quando a pessoa não percebe. Essa é a segunda resposta silenciosa de Deus. Um dos sinais mais belos e mais ignorados. Teresa passou anos rezando sem sentir nada. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Ela ouviu outras religiosas comentando: Teresa está mais paciente, não notou? Ela está mais serena, diferente. Parece que nada mais a abala. E o mais surpreendente? Teresa não tinha percebido nada disso. Ela não fez um esforço consciente para ser mais paciente. Não decidiu ser mais calma. Não treinou para reagir melhor. Não planejou mudar. A transformação simplesmente aconteceu. Por dentro, em silêncio, lentamente, como obra de um artesão invisível. E foi nesse momento que Teresa descobriu o segundo sinal de que Deus responde às nossas orações. 2. As mudanças interiores que acontecem de modo tão suave que você só percebe quando alguém comenta. Quando Deus age no coração, Ele raramente faz barulho. Ele toca a alma como o oleiro toca o barro. Com mãos firmes, mas suaves, com amor, mas sem pressa.
Teresa dizia que o crescimento espiritual é como observar uma árvore. Você olha hoje, olha amanhã, e parece que nada mudou. Mas olhe meses depois. E a copa está maior, os ramos estão mais fortes, os frutos começaram a surgir. Assim Deus molda o coração. Pequenas mudanças, frutos enormes. Talvez você também tenha experimentado isso sem perceber. Situações que antes te irritavam profundamente agora te causam menos turbulência. Palavras duras que antes te destruíam agora têm menos poder sobre você. Algo dentro de você diminuiu a necessidade de aprovação dos outros. A vontade de ajudar surge mais espontaneamente. Você sente uma compaixão inesperada com pessoas difíceis. Certas vaidades parecem menos importantes do que antes. Se alguma dessas coisas já aconteceu com você, entenda, isso não é acaso. É resposta. Deus está mexendo onde você nem sabia que precisava ser tocado. A liberdade interior, o sinal mais marcante. Uma das transformações mais profundas que Teresa experimentou foi uma liberdade interior tão grande que nada do exterior conseguia controlá-la mais. Críticas deixaram de magoá-la. Elogios deixaram de inflá-la. Reconhecimentos perderam seu encanto. Ofensas não conseguiam mais feri-la como antes. É como se Deus tivesse trocado o coração dela por um coração mais leve, mais firme, mais sereno. E, veja bem, não foi esforço humano. Foi graça. Foi ação divina. O trabalho silencioso de Deus. Teresa comparava a ação de Deus a um oleiro moldando um vaso. O barro não percebe cada toque. Não sente cada movimento. Mas, dia após dia, vai ganhando forma. Vai ficando mais belo. Vai se tornando aquilo que o oleiro imaginou. E assim, sem perceber, sem sentir, sem entender, a alma vai mudando. Talvez hoje você ache que suas orações não produzem fruto. Talvez pense que está estagnado. Talvez, como Teresa, sinta que reza, reza e nada acontece. Mas se você olhar com atenção para a sua vida como um todo, não para o dia de ontem ou de hoje, mas para meses atrás, talvez perceba. Você está mais paciente, mais compreensivo, mais forte, mais livre, mais profundo. E isso é Deus respondendo. Como a semente que cresce enquanto ninguém vê. Como a madrugada que clareia mesmo antes dos primeiros raios aparecerem. Como o perfume de uma flor que se espalha sem fazer ruído. Mas ainda falta o sinal mais profundo, mais seguro e mais belo de todos. O sinal que nunca engana. O sinal que os místicos consideram a marca mais clara da presença de Deus na alma. A paz interior que permanece até mesmo nas tempestades. Uma paz que não é humana. Uma paz que não é psicológica. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem de Deus, e só de Deus. Essa é a resposta final. A mais profunda. A mais transformadora. E é sobre ela que falaremos na próxima parte. Chegamos agora ao sinal mais profundo, mais seguro e mais transformador da ação de Deus na alma. O sinal que jamais engana. A resposta silenciosa que Teresa considerava o ápice da vida espiritual. A paz interior que permanece mesmo quando tudo desaba ao redor. Vamos voltar ao ano de 1559, período decisivo da vida de Teresa. Ela enfrentava calúnias, perseguições, suspeitas de autoridades religiosas e civis, e inveja dentro do próprio convento. Era acusada injustamente, julgada de forma cruel, incompreendida, ridicularizada. Qualquer pessoa, em tais circunstâncias, veria seu mundo ruir. Qualquer coração humano, sozinho, não suportaria. Mas Teresa percebeu algo extraordinário. Mesmo cercada de confusão, lágrimas e injustiças. No centro da sua alma havia um lugar intocado. Um espaço interior onde sempre era primavera, como ela mesma dizia. Um jardim secreto onde a dor não penetrava, onde a angústia não reinava, onde nenhuma voz humana conseguia entrar. Era uma paz que não vinha do exterior, porque o exterior estava em guerra. Era uma paz que não vinha da lógica, porque nada fazia sentido. Era uma paz que não vinha dela mesma, porque suas forças humanas já estavam esgotadas. Era a paz de Deus. Aquela paz que Jesus prometeu quando disse: Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. E essa paz, não é ausência de dor. Não é fuga das dificuldades. Não é indiferença fria ou resignação passiva. É uma serenidade que te sustenta de pé quando tudo deveria te derrubar. É a certeza silenciosa de que, mesmo no caos,
Você está sendo conduzido por mãos amorosas. É a força que aparece quando suas forças acabam. É a capacidade de enfrentar a vida sem desespero, a injustiça sem ódio, o sofrimento sem perder o coração. Essa é a resposta mais bela que Deus pode dar. Teresa escreveu algo que resume perfeitamente essa experiência. Mesmo quando meu corpo sofria e minha alma chorava, havia no mais profundo de mim uma paz que nada podia roubar. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquela calma repentina no meio de uma crise. Aquela força inesperada diante de uma perda. Aquela resistência interior quando tudo dizia que você iria desmoronar. Aquela certeza silenciosa de que, de algum modo, tudo ficará bem, mesmo sem entender como. Isso é Deus. Não é psicológico. Não é ilusão. Não é auto-engano. É a presença divina habitando seu coração. É o sopro de Deus dizendo: estou contigo. Não estás sozinho. Eu cuido de ti mesmo quando não me sentes. Essa paz não chega de uma só vez. Ela é fruto de anos de aproximação, de busca sincera, de silêncio, de perseverança. É o amadurecimento da alma. A resposta madura das orações. A prova silenciosa de que Deus transformou você tão profundamente que agora Ele te habita. E é justamente por isso que Teresa pôde dizer com tanta convicção sua frase imortal. Frase que atravessou séculos e continua a consolar milhões de almas. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. Quem tem a Deus nada lhe falta. Só Deus basta. E agora, querido irmão, querida irmã, deixe que essas palavras se acomodem suavemente em seu coração. Porque se hoje você sente inquietação santa, se você percebe pequenas mudanças em seu interior, se alguma vez já experimentou paz em meio ao caos, então Deus está te respondendo. Deus está trabalhando em você. Deus está mais perto do que imagina. E para continuarmos caminhando juntos com Santa Teresa, aprofundando essa sabedoria que transforma vidas, te faço um convite especial. Se estas palavras tocaram seu coração, se você deseja continuar aprendendo com a espiritualidade teresiana, se quer receber mais conteúdos que iluminam a alma, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. É ali que seguimos unidos, buscando, aprendendo, orando, crescendo. Uma comunidade de almas que, como Teresa, deseja ir mais fundo, mais alto, mais perto do coração divino. Que Deus te conceda essa paz que permanece. E que Santa Teresa interceda por você em cada passo do caminho.